Queridos irmãos e irmãs que estão participando desse culto, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, apenas o verso 13. Mateus, capítulo 5, verso 13. Está escrito: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Oremos mais uma vez. Pai eterno, Deus bondoso e cheio de misericórdia, te pedimos, Senhor, que nesse momento venha com teu Santo Espírito instruir os nossos corações para que possamos compreender perfeitamente a tua vontade. E não apenas compreendê-la, Senhor, mas também praticá-la. Nos ajude com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. O texto, como que vocês podem perceber, fala sobre o sal da terra. Jesus, ele usou esta riquíssima comparação para transmitir os seus propósitos para a vida dos discípulos. Lembrando o local onde Jesus está, ele está em cima do monte. Ele acabou de proferir as 8 bem-aventuranças que nós vimos durante os domingos. E agora ele diz para os discípulos que eles são o sal da terra. Jesus sempre tinha mensagens relevantes. Ele usava ilustrações, usava parábolas para imprimir nos corações dos seus discípulos, dos seus ouvintes, uma ideia, um propósito, uma verdade, um princípio. Descobrir a ideia deste texto é muito mais importante, pode ser muito mais importante do que extrair uma aplicação. A ideia principal deste texto é que o sal possui uma presença relevante. Na antiguidade, o sal possuía um valor muito grande. Os gregos costumavam dizer que o sal era divino. Os romanos diziam que nada é mais útil que o sol e o sal. Na época de Jesus, o sal era associado pelo menos 3 qualidades ou 3 características. Primeira característica, o sal se relacionava com a ideia de pureza. A brancura fazia parte desta associação. No final do culto sacrificial judaico, toda a oferta também era acompanhada com sal. Escutem o que está escrito em Levíticos capítulo 2, verso 13. Toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as ofertas aplicarás sal. A ideia é que o cristão seja o sal da terra como um exemplo de pureza. Uma das características do mundo em que vivemos é a diminuição de valores morais. Citamos aqui o casamento. Para o mundo, o casamento é alguma coisa supérflua. Não deu certo, vamos descartar. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que no princípio, Deus criou o homem e a mulher, e o matrimônio é para até que a morte os separe. O cristão deve ser aquele que mantém esses valores de pureza absoluta. Pureza na linguagem, pureza na conduta e pureza até no pensamento. Filipenses capítulo 8
Filipenses capítulo 4, verso 8, está escrito: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Em todas as palavras, ou melhor, em outras palavras, nenhum cristão, nenhum discípulo ou discípula, servo ou serva, pode apartar-se das normas de honestidade. Nenhum cristão pode aceitar a relativização de pautas morais. O cristão não pode separar-se do mundo, no sentido de mundo como seu campo de trabalho, ou seu envio, mas deve permanecer no mundo sem mácula, como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. A segunda característica do sal é que ele era usado para preservar o alimento. Ainda hoje temos alguns alimentos que são preservados com sal. Alguém já comeu uma carne de sol? Já? Lá no Nordeste, tá? Eu comi muita carne de sol. É uma carne que é preparada com sal, ela é preservada com sal, tá? E colocada para secar. E depois ela é assada, cozida, seja como for. O bacalhau também, né? É com sal, bastante sal. O sal, então, era usado para impedir o apodrecimento ou a corrupção da carne. A carne que comemos é parte de um corpo morto, não é verdade? E se for deixada entregue a si mesma, em breve vai estragar-se. Lembro uma vez que eu comprei uma carne, coloquei atrás do banco e fui para casa. Já dá para imaginar, né? Subi a escada. No outro dia entrei no carro. Meu carro estava com um cheiro estranho. Eu falei, que cheiro é esse? Eu não lembrava que a carne ficou ali. Tá? Para você perceber, a carne deixada a si mesmo, ela se estraga, ela se corrompe. Mas o sal impede esta corrupção. O corpo de Jesus, por exemplo, ele não sofreu essa corrupção, como está escrito em Atos capítulo 2, verso 31 e 32. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. E este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Na quarta-feira, nós temos um momento muito especial aqui na igreja de oração e estudo bíblico. E nós estamos no capítulo 20 de João. Falamos do túmulo vazio e do momento em que Maria chega e procura o corpo de Jesus no sepulcro. E não estava ali, é lógico, porque havia ressuscitado. O corpo de Jesus não sofreu esta corrupção. Entretanto, o nosso corpo sofre isso. O nosso coração, como está escrito em Jeremias capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Carne, em outro sentido, refere-se então a esses desejos do coração humano, a cobiça da carne, que são contrários à vontade de Deus. O cristão, como sal da terra, deve cumprir uma função antisséptica na vida dos outros, influenciando-os com os valores cristãos,
preservando assim a sã doutrina. A terceira característica do sal é que ele dá sabor. É a característica mais evidente, dá sabor ao alimento. Você já comeu alguma vez uma comida, um alimento sem sal? Insosso, sem sabor? E às vezes pode até ser repulsiva. O discípulo de Jesus é para a humanidade, é para o mundo o que o sal é para o alimento. O mundo, nesse sentido, é comparado a uma comida indigesta. Por que então esse mundo indigesto, corrompido, apodrecendo a cada dia, não ainda desapareceu? Porque nós somos o sal da terra. Nossa presença causa um efeito relevante neste mundo. Ser sal é também ter uma vocação. Quem quiser cumpri-la precisa saber do sacrifício que corresponde a essa missão. Lembrem, Jesus está no monte, ensinando os seus discípulos e dizendo para ele: vós sois o sal da terra. Jesus não está falando vocês serão. Não, já são. E duas coisas aqui: já somos o sal da terra e o nosso campo de trabalho é o mundo. Então, o que o sal precisa fazer para cumprir a sua missão? Eu trouxe aqui um copo, um pouco de sal. O que o sal precisa fazer para cumprir a sua missão? Precisa dissolver-se, certo? Precisa dissolver-se. Precisa entregar-se. Precisa envolver-se. Precisa influenciar o meio onde está. Senão, para nada presta. Precisamos ser influenciadores, proclamando a palavra de Deus, na pureza, na santidade, nos valores cristãos, dando o verdadeiro sabor que Deus quer para nossas vidas, para a vida do nosso próximo. Para o sal cumprir sua missão, então ele precisa dissolver-se. E esse serviço sempre vai acontecer pela entrega de si próprio em amor primeiro a Deus, porque fazemos para glorificar a Deus, e depois em serviço ao próximo, amando o próximo. Mais uma vez chegamos ao ponto principal de todo o sermão do monte, o perfeito amor de Deus. Mateus 5, verso 48 diz: sede perfeito, como perfeito é vosso Pai celestial. Perfeição esta vinculada ao amor, ao serviço ao próximo. Amor este realizado através de ações, palavras e atitudes. Jesus prossegue dizendo: se o sal perder seu sabor, somente serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A mais nobre tarefa de ser sal da terra, desta missão de influenciar este mundo, de proclamar o Evangelho, de anunciar as boas novas de salvação, de amar o próximo, de amar a Deus, é também dividida pelo mais profundo julgamento. A inutilidade acarreta em graves consequências. Não fomos chamados para ser servido, mas para servir da mesma forma que Jesus fez. E nos ensinou e nos deixou o exemplo. Algumas igrejas cristãs, no passado,
adotaram o costume judaico. E quando algum cristão era excluído por andar fora do caminho, e para poder ser admitido, ele deveria fazer o mesmo que os judeus apóstatas faziam. Ou seja, esses irmãos, quando voltavam à igreja, para a comunhão da igreja, eles diziam: pisem-me, porque sou como sal que perdeu o seu sabor. Profunda verdade que nos chama a atenção de estarmos servindo a Deus, amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Não fomos chamados para a esterilidade, não. Nós fomos chamados para produzir frutos. E sabemos que só podemos produzir frutos se tivermos ligado à videira verdadeira. No tempo de Jesus, o sal era obtido nas margens do Mar Morto ou à beira do deserto da Síria. Facilmente ele adquiria um sabor insosso devido às suas impurezas e deveria ser usado logo. Por isso não podia ficar muito tempo armazenado. Precisava sair do saleiro e ser colocado na comida. Assim, nós cristãos precisamos nos inserir neste mundo com o objetivo de influenciá-lo. O serviço que nós prestamos, ele não tem limites. Não é apenas aqui em Colombo, não é apenas aqui no Jardim Monza, em Colombo, não é apenas na região metropolitana, não. É até os confins da terra. Não é apenas na área religiosa, não. Mas na sua área profissional, em todas as esferas de relacionamento humano, na cultura, na sociedade, na política, em todos os relacionamentos e em todas as redes sociais que você tem. Você precisa influenciar através da sua pureza, da sua santidade, através do caráter de preservar os valores do alto, dando o verdadeiro sabor que Deus quer para a sua vida. Podemos dizer que o sentido da palavra sal também é trabalhar. Isso porque, apesar de não pertencermos a este mundo, estamos aqui para cumprir a missão de Deus. A oração sacerdotal de Jesus explica muito bem isso. João capítulo 17, do verso 15 até o verso 20, está escrito: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus faz essa oração bem antes da sua crucificação e já orava, mostrando a missão dos discípulos, o campo de trabalho, e orava até por aqueles que iriam crer. E eis o nosso trabalho,
anunciar a palavra. Concluindo, queridos irmãos e irmãs, nós já somos o sal da terra. Não é que você tem que ser o sal da terra, você já o é. Sal da terra, você tem que se relacionar, você tem que visualizar o seu campo de relacionamentos. Este é o seu campo, este é o local, este é o mundo. A missão, então, é recebida e tem que ser cumprida neste mundo, em todas as esferas. Nossa presença tem que ser relevante. Amar, transmitindo pureza, preservando os valores cristãos e temperando o mundo com a palavra de Deus. Esse serviço vai seguir o modelo de Cristo, que se entregou na cruz. Nós, como sal, precisamos se entregar, dissolvermos. Mas a inutilidade para nada presta. Fica, então, esse julgamento que nós devemos produzir. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida com esta palavra e desafiá-lo a cada dia a buscar a presença de Deus para cumprir a sua missão relevante neste mundo. Lembrando que Cristo entregou-se completamente por nós na cruz, santo, sem pecado, para nos dar e nos comunicar todas as bênçãos advindas da sua morte, ressurreição, ascensão e o seu retorno. Oremos.